Pronto, já está gravando, tá? Depois eu coloco lá no Ava. Como é que tá o áudio para vocês? Tá bom? Tá, que ótimo. Deixa eu ver aqui que se. Vamos lá, então, gente. Hoje é a nossa aula 2, tá? A gente vai ter uma outra aula na quinta-feira, que aí isso vai substituir uma aula da semana que vem. Então, essa semana a gente vai ter duas aulas, tá? A gente vai ver hoje é bem bacana o conteúdo, um pouco sobre o pré-natal, tá? Essa fase da gestação na mulher, tá? Então, a aula é bem interessante. A gente vai ver sobre pré-natal de baixo risco, pré-natal de alto risco, o risco intermediário, porque o técnico, ele participa também desse processo, tá? Vamos começar aqui. Deixa eu voltar aqui. Isso. Então, aqui, o povo começou a entrar agora. Boa noite, gente. Pronto. A gestação, ela é um fenômeno, boa noite, um fenômeno fisiológico, tá? Sua evolução se dá, na maior parte dos casos, sem intercorrências. Intercorrências aqui são algumas situações que podem acontecer durante a gravidez, a gente chama de intercorrências, tá? Que podem levar ao risco tanto a gestante quanto o RN, o feto, tá? Apesar deste fato, existe uma parcela pequena de gestantes, deixa eu aceitar aqui, existe uma parcela pequena de gestantes, tá? Peraí. Por ser portadoras de alguma doença, sofre algum agravo ou desenvolve problemas, tá? Então, existe uma parcela muito pequena dessas gestantes que, ao longo da gravidez, podem desenvolver alguma intercorrência. Quais são essas intercorrências, tá? A paciente, ela pode ser portadora de alguma doença. A gente viu na outra aula que tem algumas doenças sexualmente transmissíveis que podem, né, ser passada para o feto, né? Então, por exemplo, a sífilis. Às vezes a gente vai começar o pré-natal da gestante com essa, e aí a gente tem o diagnóstico de sífilis, por exemplo. Então, é uma intercorrência. A gente, durante o pré-natal, a gente faz muitos exames também. Então, a gente pode descobrir ali durante o pré-natal que a gestante tem alguma doença, que ela é hipertensa, que ela tem diabetes, algumas outras doenças que a gente faz exames específicos, por exemplo, a toxoplasmose. Não sei se vocês já ouviram falar de algum parente que tem, gestante que teve o diagnóstico de toxoplasmose, que é uma doença que é transmitida pelas fezes do gato, tá? Então, quando a gestante tem contato, pode desenvolver a toxoplasmose e gerar algumas malformações no feto. Então, uma pequena parcela, né, de gestantes podem desenvolver, né, alguma doença ou agravo. Que essa, né, se ao longo do pré-natal a gente, o enfermeiro, o técnico que vem fazendo o acompanhamento dessa gestante, descobrir, né, que há alguma doença, alguma comorbidade, pode prejudicar o feto, tá? Pode ser desfavorável. A idade fértil. Uma boa parcela da população do território de saúde é de mulheres em idade fértil. Qual que é essa idade fértil? Qual que é a faixa etária? É de 10 a 49 anos, tá? Então, a partir do momento que a mulher ela tem a sua primeira menstruação, ela já pode engravidar, tá? Certo que uma criança, né, que engravida
abaixo, nessa faixa etária, dos 10 até 15 anos, essa gestante, ela já é classificada como risco intermediário, tá? Então, às vezes, ela vai precisar de um acompanhamento mais específico, tá? Então, um período mais amplo no qual estão mulheres, adolescentes e adultos em diferentes situações e contextos familiares, sociais, em constante mudança. Durante o pré-natal, a gente vai, né, fazer o pré-natal, as consultas, e como enfermeiro, como técnico, a gente vai verificar, né, esses diferentes contextos culturais. Porque, dependendo do contexto onde a gestante está inserida, né, a gente tem que ter um cuidado maior com ela. Né? Se ela, por exemplo, em questões assim se ela está num lugar onde você tem mais questões de vulnerabilidade, se ela mora num lugar que tem contato com drogas, se ela fuma, tá? Então, todos esses contextos a gente vai levar em consideração na hora de fazer o pré-natal, tá? Resgatando o conceito da OMS, OMS é a Organização Mundial de Saúde, ela traz um contexto, tá? Um conceito para uma condição de saúde. O ciclo gravídico e puerperal é uma circunstância na vida dessa mulher que surge a um período de fertilidade. Então, qual que é o período dessa faixa etária de fertilidade? De 10 a 49 anos. Então, de acordo com a OMS, esse ciclo gravídico puerperal, né, surge nesse período de fertilidade, podendo ser desejada e planejada. A gente vai ver ainda, nas próximas aulas, o planejamento familiar, tá? Então, essa gravidez, ela pode ser desejada e planejada. Quando ela é planejada, a gente tem esse planejamento familiar, então a gente orienta a gestante, tá? Ou super entendendo de maneira não prevista ou não planejada, com sentimentos de ambivalência, aceitação ou não. Da mesma forma, segue uma outra circunstância na vida da mulher, a maternidade, que invoca uma dupla responsabilidade pela própria saúde e pela do filho. Então, após, né, a gravidez, no período puerperal, tá, que é após a gravidez, tá, então a mulher ela passa por algumas circunstâncias que a gente, como enfermagem, também pode acompanhar a gestante, tá? É fundamental a compreensão sobre as continuidades das circunstâncias e a integralidade da vida dessa pessoa. Um dos princípios do SUS é a integralidade da assistência. Então, a gente vai tratar, né, a gente vai cuidar tanto do planejamento familiar, né, se essa pessoa, se a mulher, quando ela deseja ter um filho, planejamento familiar, que vai englobar aqui a saúde da mulher, né, verificar se essa mulher, ela está com condições, né, de ter uma gravidez, fazer a realização do Papa Nicolau, fazer exames, acompanhar essa gestante antes desse período, tá? A saúde da gestante, que aqui vai ser no pré-natal, saúde da puérpera, que é após, né, a gravidez, e a saúde da mãe. Então, a gente trabalha com essa integralidade da assistência. Aqui eu trouxe para vocês, isso aqui é importante, tá? Os sinais de presunção e confirmação da gravidez. Suspeita e confirmação da gravidez. Os sintomas mais comumente identificados para a suspeita da gravidez é o atraso menstrual. Muitos outros sinais e sintomas comuns ou específicos podem compor o quadro
né, possibilitando a confirmação da gestação. A gente tem 3 tipos de sinais, tá? A gente tem os sinais de presunção, sinais de probabilidade de gravidez e de certeza, tá? Primeiro, a gestante, ela vai começar sentindo náuseas e vômitos, tá? Isso é um sinal de presunção de gravidez, que pode ser uma gravidez, por isso que a gente fala sinal de presunção, tá? São sintomas que não são específicos, tá? Sintomas que podem surgir, os de presunção, são sintomas que podem surgir em várias outras situações, tá? Então, pode ter algumas outras doenças, algo que pode, né? Então, o presunção, ele surge em outras situações, sendo pouco específicos para utilizar como diagnóstico de gravidez. Quais que são esses sinais de presunção? Presume-se que talvez essa mulher esteja grávida. Náuseas, vômitos, cialorreia, alterações no apetite, tá? Cialorreia é aumento da produção de suor, tá? Alterações no apetite, aversão a certos odores que podem provocar náuseas e vômitos, lipotomia, tonturas, polactúria. Polactúria é o aumento da urgência, né, urinária. Então, a mulher ela sente vontade de ir ao banheiro mais vezes. Mictúria é aumento das vezes que ela vai ao banheiro fazer xixi à noite, tá? Sonolências, alterações psiquiátricas variáveis, na dependência da gestação, ser desejada ou não. O melasma facial, linha negra, aumento do volume abdominal, tá? A linha negra é aquela linha que aparece no meio da barriga, tá? É a linha negra. Então, isso aqui são sinais de presunção. Os sinais de probabilidade, quais são esses sinais? Um importante sinal de probabilidade de gravidez é o atraso menstrual. Então, quando essa paciente está sentindo náuseas, né, que são sinais de presunção, ela tem junto, acompanhado das náuseas, vômitos e os outros sinais, tem um atraso da menstruação, aí já é um sinal de probabilidade da gravidez, tá? Tem alguns outros sinais, mas marquem que a probabilidade é esse atraso menstrual. As outras vão ser algumas alterações no volume uterino, tá? Na forma do útero, tá? Os sinais de probabilidade são mais evidentes a partir da 8ª semana de gestação, tá? E os sinais de certeza. Quais que são esses sinais de certeza da gravidez? O beta-HCG, tá? Que é esse hormônio Eita, esse nome é difícil. Corogonatrófico, tá? O HCG de sangue é um indicativo de gravidez. Então, aqui já é de confirmação da gravidez. Então, quais que são esses, né, os sinais de certeza? O exame beta-HCG, tá? Ausculta fetal, que vai acontecer entre 10 e 12 semanas. Palpação de partes fetais no abdômen materno, que é exclusivo da gestação, tá? E ultrassonografia. Então, esses 4 são sinais de gravidez, tá? Certeza que a mulher está grávida. É o beta, tá? A ausculta dos batimentos, que é de 10 a 12 semanas. Se você sentir parte do feto na palpação, tá? Que aí ela já vai estar com a barriga bem grande, então você vai sentir parte do feto e a ultrassonografia. Então, os outros, o atraso menstrual, os outros sintomas, são sinais ou de presunção ou de probabilidade. Certeza são só esses. Agora a gente vai ver o pré-natal, tá? Então, o pré-natal, ele é classificado em 3. Risco habitual, tá? Risco normal, habitual.
intermediário e pré-natal de alto risco. Quais são as características? O risco habitual, tá? Características individuais, sociodemográficas. Um minutinho, gente. Ter a idade de 16 a 34 anos, tá? É um risco habitual. A paciente não tem tantos riscos, tá? Para gravidez, para gestação. Então, se ela tem 16 entre 24, se a gestante tem uma boa aceitação da gravidez, tá? Que às vezes é uma gravidez não planejada, então a gestante não aceita, tá? Nesses casos, você pode encaminhar a gestante para um psicólogo, tá? Fazer um acompanhamento mais de perto dessa gestante. É mais pelo risco dela cometer um aborto. Então, você faz essa parte de aconselhamento, tá? Histórico reprodutivo anterior, no intervalo interpartal maior que 2 anos, tá? Então, o intervalo de partos maior que 2 anos, é um risco habitual. Quando a gestante tem filhos, né, tem gestações seguidas, tá? Já é considerada um risco intermediário, porque não deu tempo do corpo da mulher se recuperar ainda para uma nova gestação, tá? Então, quando tem mais de 2 anos, um tempo maior de 2 anos, é um risco normal, um risco habitual, tá? E ausência de intercorrências clínicas na gestação anterior ou na atual. Se a paciente não tem nenhuma doença, né, também não teve nenhuma intercorrência nas gestações anteriores, aí é considerado risco habitual, tá? O risco intermediário, qual que é? Quais são esses riscos, tá? Então, idade menor de 15 anos ou maior que 35 anos, tá? É um risco intermediário. São situações de risco, tá, gente? Condições de trabalho desfavoráveis, né? Então, dependendo do local onde essa gestante trabalha, se ela faz esforço físico, se a carga horária de trabalho dela é muito extensa. Então, tudo isso no pré-natal, a gente vai identificando, conversando com a gestante, identificando, né, certos pontos para classificar ela, tá? E fazendo os exames também que a gente precisa fazer. Dor nas costas. O tipo de exposição, se ela trabalha com exposição de algum agente físico, químico, biológico, tá? Indícios ou ocorrência de violência, tá? Seja aqui como no domicílio da gestante mesmo, tá? Essa violência aqui. Situação conjugal insegura, insuficiência do apoio familiar, capacidade do autocuidado insuficiente, tá? Então, aqui, ó, entra aquela parte que eu falei para vocês, das situações socioeconômicas, socioculturais, tá? Se essa gestante teve acesso à educação, porque assim ela vai ter isso do autocuidado, tá? O autocuidado tanto com ela, tanto com o feto, tá? Não aceitação da gestação, se ela tem baixa escolaridade, tabagismo ativo ou passivo. O ativo é quando ela fuma e o passivo é quando ela tem dentro da casa dela, né, alguém que fuma, então você vira um fumante passivo. Por mais que você não esteja ali fumando ativamente, a fumaça, né, passiva também pode prejudicar essa gestante. O MC dela menor que 18, né, uma situação de desnutrição, ou se ela tiver de 30 a 39 quilos, se ela faz o uso de drogas lícitas e ilícitas, se ela tem transtorno, algum tipo de transtorno, tá? Depressivo ou de ansiedade leve, risco intermediário, tá? Não vou passar por todas, não, vou dar uma focada nos mais importantes.
A história reprodutiva anterior. Do pré-natal, a gente tem a caderneta da gestante. Então, a gente vai preenchendo a história dela das outras gestações. Se ela teve algum aborto, qual foi os tipos da cesárea dela. Então, a gente busca essas informações sobre as gestações anteriores. Se ela teve alguma intercorrência na gestação, tá? Então, história reprodutiva anterior. Alterações no crescimento intrauterino, o CIR ou a macrosomia. O CIR é quando você tem uma gestação anterior, um RN que nasce com baixo peso. Já a macrosomia é quando você tem um RN de gestação anterior, tá? Aqui eu falo gestação anterior porque aqui a gente está vendo sobre essas gestações, tá? Mas o RN que nasce com alto peso, né, acima de 4 quilos, a gente é considerado uma macrosomia, tá? Que é acima do peso. Que situações pode acontecer isso? Paciente é gestante diabética, pode gerar uma macrosomia, um RN nascer bem grandão, tá? Se em gestações anteriores teve malformações, nulipariedade ou multipariedade. O que é isso? Se alguém sabe dizer? Alguém chuta? Pessoal, nulipariedade é quando ela não teve nenhum parto ainda, tá? E multipariedade é quando ela teve mais de 5 partos, tá? Na nulipariedade, quando a gestante nunca teve nenhum RN, nunca passou por nenhum parto, tá? O parto ele é um pouquinho mais complicado, principalmente se for normal. Agora, a partir do segundo, se ela já teve normal, é mais fácil evoluir para um parto normal, tá? E a multipariedade é quando elas têm mais de 5 ou mais partos. É multipariedade. Se ela teve histórico anterior de diabetes gestacional, síndromes hemorrágicas. Quais são essas síndromes hemorrágicas? Se alguma gestação anterior ela teve descolamento de placenta, né, que gera um sangramento ativo na gestante. Se ela teve algum aborto, né, se foi investigado esse aborto, por que aconteceu, tá? Então, essas são as síndromes hemorrágicas, aquilo que pode uma doença que pode causar hemorragia. E crises hipertensivas, né? Síndromes hipertensivas, que é a gestante, né, diabética, hipertensa. Cesariana prévia com incisão clássica corporal longitudinal, cesarianas prévias, 2 ou mais, ou cirurgia uterina anterior recente, e o intervalo interparental menor que 2 anos, tá? Vamos ver agora o alto risco. O que é classificado uma gestante de alto risco? A gente vai levar em consideração características individuais e socioeconômicas, tá, da gestante. Se ela faz o uso de drogas ilícitas ou ilícitas, não. Aqui, ó, se ela é dependente. Se ela é dependente, né, de alguma droga lícita ou ilícita. Aqui no intermediário é se ela faz o uso, tá? Se ela faz o uso de drogas lícitas ou ilícitas. Só que aqui no alto risco, se é uma gestante dependente, tá? Então, é alto risco já. Se ela tem agravos alimentares ou nutricionais, ou seja, o MC maior que 40, uma paciente em obesidade, tá? Desnutrição, se ela tem carências nutricionais.
transtornos alimentares, anorexia, bulimia, e condições clínicas prévias à gestação, tá? Se ela já tem alguma dessas doenças, tá? Doença psiquiátrica grave, se ela tem hipertensão arterial crônica. Condições clínicas prévias de gestação é que ela já tinha a doença, tá? Então, é prévio, tá? É antes da gestação. Então, se ela tem doença psiquiátrica, diabetes mellitus, doenças genéticas, tá? Antecedentes de trombos, tá? Embolia pulmonar. Se ela tem alguma cardiopatia, doenças neurológicas, doenças hematológicas, tá? No sangue, por exemplo, doença falciforme, tá? Que é um tipo de anemia. Doenças autoimunes, lúpus, tá? Então, se ela tem alguma dessas doenças aqui, é alto risco. Lembrando que, assim, a diabetes mellitus tem uma condição onde a gestante não a diabetes e a hipertensão, tá? A gestante não é hipertenso e nem diabético, só que durante a gravidez, a paciente vem a desenvolver a diabetes gestacional. Só que quando ela ganha esse neném, né, o RN, os níveis de diabetes podem voltar ao normal, tá? Então, aqui é quando ela já tem antes. Só que tem essa condição que ela pode desenvolver durante a gravidez, tá? Tanto o diabetes quanto a hipertensão durante a gravidez. Só que pode voltar ao normal depois, tá? Aqui são os 10 passos do pré-natal de qualidade, tá? Isso aqui é lá do Ministério da Saúde. Então, iniciar o pré-natal na atenção básica até 12 semanas de gestação, isso se chama captação precoce, tá? Então, até 12 semanas é fundamental iniciar esse pré-natal, tá? Que tem como fazer os exames, fazer um pré-natal de qualidade nessa gestante. Só que, às vezes, pode chegar uma gestante acima das 22 semanas. Só que, aí que a gente leva em consideração as condições socioeconômicas, as questões culturais, né? O local onde a paciente vive, se é um local, né, de fácil acesso à atenção básica, porque ela pode demorar a ir fazer o pré-natal, tá? Se ela tem alguma tem alguma vulnerabilidade, tá? Se ela mora muito longe, dependendo do local que ela está inserido, contexto familiar, usuária de drogas, enfim, várias situações onde não há essa captação precoce da gestante. Ela aparece, tipo, com 22, mais de 12 semanas, tá? Às vezes vai aparecer, já apareceu para mim, trabalhando, gestante já com 32 semanas, tipo, pronto para ganhar, não fez nenhum pré-natal. Às vezes, ela vai em um pré-natal, né, e não vai mais. Se ela, por exemplo, um caso assim, nesse caso, ela bebia muito, então não tinha uma boa condição. E aí, não fazia pré-natal, tá? E aí é a questão, se ela demora muito para fazer o pré-natal, se ela aparece mais tarde, se quando ela chegar tiver alguma doença, a gente faz os testes rápidos. Por exemplo, se ela tiver sífilis, sífilis é uma das principais, né? Sífilis, hepatites virais, alguma doença sexualmente transmissível, não tem como tratar essa gestante, tá? Então, a gente faz o possível, se der para iniciar esquema. Por isso que é importante que se faça, né, essa captação precoce a partir de 12 semanas, porque se tiver alguma doença, a gente já consegue ir tratando, tá? Então, iniciar o pré-natal até 12 semanas, garantir recursos humanos, profissional, se ela precisar de um psicólogo, recursos humanos, físicos, materiais,
e técnicos necessários para a atenção do pré-natal. Toda gestante deve ser assegurada a solicitação, a realização e avaliação em termos oportunos dos resultados do exame preconizados no atendimento do pré-natal, tá? Então, aqui quer dizer que a gestante, ela tem o direito, né, de fazer esses exames e receber em tempo oportuno. Só que muitas vezes no SUS a gente sabe que não é assim, principalmente se ela chegar para a realização, né, desse pré-natal a partir, né, depois dessas 12 semanas, os exames podem demorar, né, e aí você pode não ter, essa aula vai ficar gravada? Vai ficar gravada sim, tá? Vai ficar gravada a aula. Então, me perdi aqui. Então, esses exames, né, eles precisam ser feitos de acordo com o tempo oportuno. A gestante, ela tem o direito, né, da realização desses exames. Promover a escuta ativa da gestante e dos seus acompanhantes. A gente tem hoje também, no SUS, o pré-natal do parceiro, o pré-natal da gestante, do parceiro da gestante. A gente também faz o acompanhamento, né? São menos consultas, mas a gente faz também os testes rápidos do pré-natal do parceiro, tá? Então, vai considerando aspectos intelectuais, emocionais, sociais e culturais, não somente o cuidado biológico. Garantir o transporte público gratuito da gestante para o atendimento do pré-natal quando necessário. É direito do parceiro ser cuidado, tá? Então, aqui entra o pré-natal do parceiro, com realização de consultas, exames e também acesso a informações. O pré-natal do parceiro é antes, durante a gestação e depois da gestação. Antes aqui é no planejamento da gestação, que pode ser feito, né? O casal normalmente faz. Então, antes, durante a gravidez e depois da gravidez. Então, garantir o acesso à unidade de referência especializada, caso seja necessário. Então, por exemplo, uma gestante de alto risco, a gente viu ali algumas doenças que é classificada o risco alto, ela normalmente não vai ser atendida ali na atenção básica. Ela vai precisar ser encaminhada para o alto risco, onde você já tem o atendimento especializado, tá? Estimular e informar sobre os benefícios do parto fisiológico, parto normal, incluir na elaboração de um plano de parto. Toda gestante tem o direito de conhecer e visitar previamente o serviço de saúde a qual irá dar à luz, ela tem esse direito, tá? Inclusive do acompanhante, né, na hora do parto. As mulheres devem conhecer e exercer os direitos garantidos por lei, né, no período gravídico e puerperal. Aqui, gente, essa parte é mais complicada, é o cálculo da DUM, tá? É o cálculo da IG, tá? Que é feito a partir da DUM, que é a data da última menstruação. A IG é a idade gestacional. Então, a gente vai fazer um cálculo para descobrir qual é a idade gestacional da gestante, tá? Com quantas semanas de gravidez ela está. Essa parte aqui, o que eu vou fazer? Eu vou deixar um vídeo para vocês lá no AVA, tá? Para explicar um pouquinho complicadinho, porque é cálculos, tá? Quem faz isso aqui, normalmente vai ser também um enfermeiro, tá? Que vai fazer o cálculo da IG. Hoje a gente tem calculadoras prontas na internet, que a gente já baixa, coloca os dados ali, a data da última menstruação, que ela já traz o cálculo da DUM, tá? Da DUM não. Ela já traz o cálculo da idade gestacional da gestante, tá? Só por cima, assim, como que a gente calcula? Primeiro, a gente soma o número de dias do intervalo da DUM, tá? Quais a quantidade de dias e a data da consulta. Então, por exemplo, a gestante menstruou em tal data.
E aí, ela apareceu para consulta hoje. A gente vai contar a quantidade de dias que tem até hoje, de dias. Você pode contar no calendário mesmo, a quantidade de dias. Por exemplo, se deu 59, a gente vai dividir para 7. Independente do resultado, você vai contar a quantidade de dias e dividir para 7, que vai dar a idade gestacional da gestante. O cálculo da IG, ela é mais fácil, tá? Então, calcula a quantidade de dias e depois divide por 7. É simples. Só o que acontece? Às vezes a gestante pode chegar e não saber o dia que ela menstruou, tá? Então, se ela menstruar no início, ela não sabe o dia. Você vai perguntar para ela, mas você lembra mais ou menos quando foi? Foi no início? Foi no meio do mês? Ou foi no final do mês? Ela vai ter uma noção mais ou menos. Então, aí você vai colocar, por exemplo, se ela falar que foi no início, você vai colocar, então, tipo, dia 5. Então, você vai contar do dia 5 daquele mês até a consulta, data da consulta, contar o número de dias e dividir para 7. Se ela falar que foi no meio do mês, aí é por 15. E se ela falar que foi no final do mês, é 25. Então, você conta a partir do dia, da data, mais ou menos da data da última menstruação, os dias, a quantidade de dias e divide para 7. Tá? Então, esse é o cálculo da idade gestacional. Vamos vir para esse quadro aqui, tá? Mulher em idade fértil, aqui. Então, primeiro, mulher em idade fértil com suspeita de gestação ou atraso ou irregularidade menstrual. Então, aqui é um organograma de como que funciona mais ou menos o pré-natal, né? Como que a gente vai classificar, levar ela para o risco habitual, o intermediário, se ela é alto risco, tá? Ó, então aqui, ó. A mulher apareceu em idade fértil com suspeita de gestação por atraso ou irregularidade menstrual. Então, houve aqui a captação para avaliação da equipe de saúde. Se a DUM dela é menor que 12 semanas e tem a presença de BCF, a gente viu sinais de certeza. Se tem a presença de BCF, sim, a gravidez está confirmada. Aqui, a gravidez está confirmada. Se ela não tem, né, a DUM de 12 semanas e não tem a presença do BCF, não, faça um teste de gravidez. Aqui, gente, se ela não tem os sinais, né, a confirmação da gravidez, a gente vai buscar primeiro essa confirmação para depois, né, verificar o tipo de risco dessa gestante, tá? Então, não. Aí você faz o teste de gravidez. Se positivo, né, confirma a gestação. Se não confirma, né, foi negativo, então você vai encaminhar essa gestante para uma avaliação clínica, investigação diagnóstica e orientação, tá? Porque pode ser algum outro sintomas, alguma outra doença. Então, confirmada a gravidez, a gente vai para a avaliação clínica da gestante, realização de exames complementares e a identificação e investigação dos fatores de risco, tá? E vai fazer a estratificação de risco. A gente chama classificar a gestante em risco habitual, intermediário ou alto risco, de estratificação de risco. Então, se durante lá a consulta a gente verificou lá que não há nenhum risco, que ela não tem nenhuma doença, essa gestante vai ser, né, feito o pré-natal dela na unidade básica de saúde, tá? Se você identifica lá, a gente viu, os riscos intermediários, né? O pré-natal dela também vai ser na unidade básica de saúde. Na APS aqui é atenção primária de saúde, que vai ser a UBS. Só que, se essa gestante, né,
for alto risco, se durante a consulta você identificou um daqueles, né, ela tem alguma doença prévia, aí já é considerada alto risco, tá? A gestante vai ser encaminhada, o pré-natal dessa gestante, ele vai ser na assistência especializada, tá, de alto risco, e o pré-natal compartilhado. Ela vai ter algumas consultas na UBS, na atenção primária, mas também, né, a maioria das consultas vai ser na atenção especializada, tá? Então, aqui, ó, risco habitual. Pré-natal na APS, na atenção primária de saúde, foco do acompanhamento, bem-estar da gestante, o bebê, a família, ação de promoção e prevenção de fatores de risco oportunistas, fortalecimento da capacidade de autocuidado da gestante. O intermediário, foco na mitigação, na diminuição dos fatores de risco, ações de prevenção de agravos decorrentes dos fatores de risco, fortalecimento da capacidade do autocuidado, fortalecimento do apoio sociofamiliar. O alto risco vai ser na APS, mas a grande maioria vai ser na atenção especializada, tá? Qual que é o objetivo aqui? Estabilização clínica, porque ela já vai ter alguma doença, alguma intercorrência durante a gravidez, então a gente vai tentar minimizar, estabilizar, né, essa paciente. Vigilância para detecção precoce de agravos decorrentes aos fatores de risco, fortalecimento do apoio sociofamiliar e suporte direto à gestante e também à família da gestante, tá? Então, a primeira avaliação. A primeira avaliação da gestante deve ser integrada e abrange a avaliação clínica, né, conhecendo essa gestante, fazer uma avaliação dela. Exames complementares, normalmente a gente solicita na primeira avaliação esses exames complementares. Identificação e investigação dos fatores de risco, a gente faz a estratificação de risco para classificar essa gestante. Preferencialmente deve ser organizada com a lógica da atenção contínua, sendo realizadas avaliações individuais, sequenciais com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, o ACS, dentista e outros profissionais de equipe, sugerindo com discussão de caso e a elaboração de cuidados e autocuidado. É assegurado o direito à gestante de levar um acompanhante em suas consultas, seja o companheiro, mãe, amigo ou pessoa. Sabe-se que a presença do pai, companheiro ou parceiro na primeira consulta traz significativo diferencial qualitativo a esse atendimento. A gestante, na verdade, ela se sente mais segura, né? Não havendo possibilidade da presença do parceiro, um familiar também ajuda, né, sobremaneira, dando confiança à gestante, a qual se sente amparada no cenário da consulta do pré-natal. O atendimento deve ser realizado em ambiente que garanta segurança, privacidade, o sigilo à gestante e ao parceiro, escuta aberta da mãe, não julgadora, acolhimento das expectativas, conforto e apoio na resolução de conflitos, tá? Então, aqui, o que faz, né, tudo que faz na primeira avaliação da gestante no pré-natal. Então, o nome da gestante, a gente vai preencher, né, a caderneta da gestante, né, com idade, cor, descendência racial, onde ela nasceu, percepção a respeito das situações de saúde, se ela tem queixas gerais e comuns da gravidez, né, no início, se ela teve náusea, vômitos, tá? O nível de estresse do casal, se tem uma aceitação ou não da gravidez, sinais indicativos de depressão, se ela faz o uso de drogas lícitas, fumo, álcool, ou drogas ilícitas, maconha, crack, ou alguma droga, né? Se tem uma relação de apoio familiar, antecedentes de violência,
antecedentes mórbidos pessoais, condição de nascimento, como que foi a infância, desenvolvimento na puberdade, se teve alguma doença, se ela, né, as vacinas é algo importante que a gente precisa também verificar, porque tem algumas vacinas que são preconizadas para a gestante precisa tomar, hepatite B, DT, a gente tem uma vacina, se chama DTPA, que a gestante toma a partir de 20 semanas, tá? Então, a questão da vacinação também, tem que verificar se ela tem essa vacinação prévia. Cirurgias gerais ou pélvicas, se ela faz o uso de algum medicamento, comportamentos e hábitos de vida, antecedentes ginecológicos, antecedentes obstétricos, a gente vai verificar também como é que foi a evolução nos outros partos, se ela teve algum aborto, tá? Aqui, ó, destacar aqui para vocês. Se ela teve eclâmpsia ou pré-eclâmpsia durante as outras gestações, esses antecedentes. O que é eclâmpsia e pré-eclâmpsia? Eclâmpsia e pré-eclâmpsia está relacionada à pressão arterial, tá? Se durante a gestação, essa gestante teve os níveis, né, da pressão arterial alterada. Claro que, né, junto com a pressão, vai ter outros fatores que a gente vai ter que analisar, tá? Questão, se ela tem poliúria, tá? São vários outros fatores que a gente vai analisar. Os movimentos fetais, antecedentes familiares, se tem algum sintoma de alerta, a situação vacinal do seu gestante, fazer o cálculo da DUM, tá? Aqui é a quantidade de consultas recomendadas de acordo com o Ministério da Saúde. Então, o pré-natal são atendimentos mensais até 28 semanas. Então, até 28 semanas, a gestante ela vai ir uma vez por mês fazer uma consulta, tá? Que vai intercalar em médico e enfermeiro. Atendimentos quinzenais a partir de 28 a 36, aí é a cada 15 dias. E antecedentes semanais, né? Atendimentos semanais, de 36 semanas até o parto e o nascimento. O puerpério, né, a primeira consulta, tem que ser feito após o parto, né? 7 dias após o parto, a primeira consulta. E a segunda, de 30 a 40 dias pós-parto, tá? O parto humanizado, tá? É um direito conquistado por todas as gestantes e garante o protagonismo e a dignidade da mulher. Só para voltar aqui. A humanização do parto... Opa! A humanização do parto é uma política pública do Ministério da Saúde desde os anos 2000. Então, tem 25 anos já essa política, né, do Ministério da Saúde sobre o parto humanizado. É parte do princípio de que a mulher e seus familiares, bebê, sejam recebidos com respeito em um ambiente acolhedor, humanizado e cujos profissionais se portem de maneira de atitude ética e solidária. Quais são esses princípios básicos da humanização do parto? Entender que o parto normal é um processo natural, evitando intervenções desnecessárias, garantir o protagonismo da mulher no momento do parto, informar a mulher sobre os procedimentos praticados durante o parto e somente realizá-los com a sua autorização, garantir e incentivar a presença de um acompanhante durante todo o processo, respeitar a identidade de gênero, a sexualidade da pessoa que está no trabalho de parto, respeitar raça e classe dos parturientes, entendendo que esse não pode ser um viés de cuidado,
todas têm direito à mesma qualidade de cuidados, garantir um ambiente acolhedor e respeitoso, especialmente em relação à raça, etnia da parturiente, garantir seguir evidências científicas e normas técnicas atualizadas para a tomada de decisão no momento do parto, garantir o contato com a mãe com o bebê logo após o nascimento, a amamentação na primeira hora de vida e permitir que permaneçam juntos durante todo o período de internação, tá? Então, aqui é importante, tá, gente? Ó, a mãe, a gestante, né, logo após o parto, ela tem o direito, né, de permanecer um pouquinho com o RN após o nascimento, né, aquele primeiro toque com a mãe. A amamentação na primeira hora de vida também é preconizado e garantir, né, que eles permaneçam juntos durante todo o processo de internação. Salvo nos casos, gente, em que não for possível, tá? Que aconteça, né, essa permanência da mãe com o bebê. Às vezes, o RN, ele pode nascer, né, com alguma intercorrência. Aí já não é possível, né? Ele pode ser entubado, né, ter alguma doença, aí já não é possível manter esse processo, né, a mãe junto com o RN, porque dependendo, ele vai precisar de alguns cuidados, tá? Garantir a privacidade da mãe e do acompanhante. Durante o trabalho de parto, é importante que a gestante tenha direito a se movimentar e caminhar, né, no caso de um parto normal, ingerir líquidos e alimentos leves e escolher a melhor posição para o parto, num parto normal. Após o parto, a gestante deve ter o contato imediato, pele a pele com o bebê e amamentar na primeira hora. O cordão umbilical deve ser ampliado e cortado apenas após o fim das pulsações, podendo ser cortado também pelo parceiro, tá? E violência obstétrica. A violência obstétrica se configura com a violação dos direitos da gestante. Então, a gente sabe que a gestante ela tem vários direitos, né? Esses direitos que a gente acabou de ver. Quando não tem, a gestante não tem esses direitos, né? Tem a violação desses direitos, não tem esses direitos garantidos ali no momento do parto ou no pós-parto, tá? Então, é uma violação desses direitos, chamada violência obstétrica, tá? Pode também ser verbal, física, psicológica e até sexual. É importante, portanto, que a gestante saiba os seus direitos, tenha sempre um acompanhante e denuncie qualquer violação ou agressão que possa sofrer no serviço de saúde. É importante também que a gente oriente, né, a gestante sobre quais são os seus direitos, tá? Que é garantido em lei, para que ela saiba, né, no momento do parto, você faz o acompanhamento dela na atenção básica, mas ela vai ganhar esse neném em outro local, né? Então, ela saiba quais são esses direitos que são garantidos por lei. Então, a gente sempre vai estar orientando a gestante sobre isso. Pessoal, alguma dúvida? Amanhã eu vou postar para vocês, amanhã cedo, a atividade 2 lá no AVA, de acordo com essa aula aqui que a gente viu, tá? E aí, na quinta-feira, a gente tem uma outra aula, tá bom? Tchau. Boa noite, gente. Não precisa deixar o nome aqui, tá? Uai, mas professora, pode falar. Aquela primeira aula, ela não apareceu ainda pra gente assistir, quem não pôde assistir. É porque, como eu expliquei na outra aula, aquele dia, quando eu tentei entrar no Gmail da escola que grava a aula, eu não consegui. Então, a aula não ficou gravada.
Mas aí a aula de hoje ficou, aí eu encaminho lá depois, tá? Hoje eu tá. consegui. Hoje eu consegui. Obrigada. Tá bom? Tchau. Por nada. Boa noite.